Ok, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube e no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha do Praticadamente. E para você que está aí nos escutando ou assistindo, então, nessa resenha teremos um convidado especial, Leonardo Quadros. Ele é hipnoterapeuta, ele é palestrante, criador de áudios de auto-hipnose personalizados, que vai falar sobre o tema os preconceitos com a hipnose nos tempos atuais. E antes de passar para o nosso convidado, gostaria de lembrar também que estamos em todas as mídias, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Sigam-o praticadamente e compartilhem. E agora, passo a palavra para o nosso convidado, Leonardo Quadros. É com você, Leonardo. Opa, e aí, tudo certo? Antes de mais nada, eu queria agradecer aqui o Praticadamente. Muito obrigado pela oportunidade de poder vir conversar com vocês. Eu acredito que, inclusive, de todas as plataformas, Spotify, YouTube, vocês são um canal que eles acabam oferecendo um suporte mais completo no que a gente fala de hipnose, hipnoterapia e tudo mais. Eu acredito que estava faltando com muita força esse tipo de canal aqui no Brasil. E meus parabéns mesmo. No momento em que eu acabei vendo vocês, eu acabei tomando a iniciativa já de ir conversar, fomos vendo, e acabei parando aqui no final das contas. Então, meus parabéns mesmo. Obrigado. O que eu proponho aqui? O que eu gostaria de fazer? Eu não trouxe necessariamente slides, eu não trouxe nada do gênero, eu não quero necessariamente dar uma palestra ou coisa assim. O que eu quero conversar realmente com vocês e ver se vocês acabam chegando no mesmo consenso que eu atualmente estou vendo aqui. Qual que é o grande motivo, como eu falei para vocês, de, no final das contas, a gente ter um pioneiro dentro da hipnose aqui no Brasil, que está começando agora no ano de 2020, 2021, por aí a gente começou agora a ter uma visibilidade maior, sendo que a hipnose é uma coisa que já acontece, a gente já sabe, ó, muito tempo. A gente tem estudos com hipnose, gente, que já fazem, tipo, anos, já fazem décadas que a gente já sabe os benefícios que a hipnose ela faz, e agora que a gente tem neuroimagem, a gente já sabe como a hipnose ela está atuando dentro do cérebro das pessoas. A gente consegue ver isso, a gente consegue palpar isso, porém, contudo, entretanto, todavia, a hipnose no Brasil, ela ainda assim é rechaçada, tá bom? Aos que não sabem, eu sou um estudante de medicina, eu estou dentro do meio acadêmico, e eu já tive professores que eles me receberam com risadas no que eu lhes fui perguntar sobre o que era hipnoterapia para determinado problema. Para vocês terem uma ideia, médicos atualmente, eles acabam negligenciando, eles acabam desconhecendo, eles acabam colocando a hipnose ou a própria hipnoterapia para escanteio. A gente não faz a menor ideia no Brasil, no final das contas, sobre o que a gente pode fazer com a hipnose diretamente, porque a gente tem uma classe que a gente simplesmente não estuda. E eu queria ver isso com vocês, como eu falei em bate-papo. Vocês já presenciaram alguma coisa do gênero? Do tipo um preconceito no que você fala, eu sou hipnotista, eu estudo hipnose, eu acredito em hipnose? Já aconteceu com vocês alguma coisa assim? Por favor, Já. me falem. O pior que eu acho é quando a pessoa ela olha para você e fica desviando o olhar com medo de você de te encarar porque você trabalha com hipnose, você é hipnoterapeuta. Eu não sei se as pessoas já repararam isso, né? Quando a gente fala que está com hipnose, já repararam? É a experiência minha. Não, isso acontece mesmo. Mas, porém, pelo menos tu estás em vantagem no final das contas, porque as pessoas acabam levando a sério. Em algum momento já aconteceu com vocês de, por exemplo, falar eu acredito em hipnose, ou eu estudo hipnose, eu trabalho com hipnose, e a pessoa ela simplesmente olhar e ficar, eu não acredito nesse tipo de coisa. Em algum momento isso já aconteceu com alguém aqui? Olha, sinceramente, eu nunca tive ninguém assim que chegasse para mim e falasse: isso daí é coisa de maluco. Na realidade, já tive bastante gente curioso até no assunto. Então, eu não passei por essa experiência de pessoas dizer: não, isso não A é para Karine mim. colocou no chat que sim, eu não sei qual a experiência dela. Colocou aqui.
Eu também já passei por experiências assim. Como eu moro no interior, né? Então as pessoas já vêm com a mente assim de algum misticismo sobre a hipnose, né? E aí alguns falam, cara, eu não acredito nisso. Isso é mentira, isso é tudo combinado, né? Outros falam assim, né? Isso é coisa do capeta. Não, nem conversa comigo. Tem uns que fazem isso. Sim. Isso é uma coisa que eu consigo perceber atualmente, que a hipnose, quando a gente fala dela, ou a gente fala do próprio processo de hipnoterapia, daí tem várias e várias vertentes, né, que vão utilizar a hipnose em um processo terapêutico, mas ela vai de um escopo que ele vai de um extremo ao outro, tá? No final das contas, ou a pessoa, ela tem medo de você, ou ela fica tipo, não vou olhar para ti, porque se eu olhar para ti, eu conheço isso, hipnotista, é melhor a gente ficar com o pé atrás. Ou a pessoa, ela vai simplesmente desaprovar e ela vai falar que isso é um monte de besteira. E nós temos vários palcos em que nós temos 200 pessoas, 500, e no final das contas está todo mundo mentindo. Todo mundo naquele exato momento está mentindo, não está acontecendo nada. A pessoa está lá no palco fingindo que é uma galinha ou fingindo que não está vendo uma coisa, ela está alucinando, porém ela está lá mentindo, amando do hipnotista. Ela foi paga ou qualquer coisa do gênero. Vocês conseguem perceber o quão polarizado a gente vê que isso está acontecendo aqui no Brasil? Sou evangélico também e isso acontece comigo. Absurdo. Pois é, o momento em que nós estamos aqui no Brasil, a hipnose, ela acaba sendo definida por vezes como algo que se opõe a um processo religioso, independente da religião em que você está. Para vocês verem o quão místico a gente tem o cenário da hipnose aqui no nosso país. E no final das contas, qual que é o negócio? Como que isso começou a me pegar? Eu estava no meu segundo ano da faculdade de medicina, no momento eu estou no quarto ano, estou me encaminhando para o quinto, indo para o internato, e eu fui pedir para um professor meu se nós tínhamos alguma coisa em estudos utilizando da hipnoterapia no processo de cura do câncer, tá? A gente consegue ver atualmente que os processos de câncer, de fazer um tumor e tudo mais, eles têm algumas vezes um cunho emocional muito forte, tá? Tanto que a gente tem até casos de pessoas que no que resolve uma questão emocional, o tumor ele tende a regredir. E mais do que isso, os tumores, câncer e tudo mais, a gente tem vários fatores de risco, entre eles obesidade, tabagismo e coisa do gênero, em que todos os processos de vício, hábitos de vida, costume assim, eles acabam influindo, eles acabam fazendo com que a pessoa ela tenha uma piora do tumor ou até mesmo uma melhora se ela acaba cortando esses hábitos viciosos, esses hábitos de rotina, melhorando todos os seus hábitos, e dentro disso a hipnose ou a hipnoterapia conseguem ajudar. Dentro disso, de toda a minha ingenuidade, eu fui lá conversar com este professor. Naquele dia eu estava tendo uma aula sobre imunomoduladores, se eu não me engano, e sobre como eles atuam dentro do processo. É um processo medicamentoso, ele está bem recente, a gente está vendo que eles têm bastantes resultados, mas eu pensei, cara, é caro, né? E se a gente conseguisse dar um conforto para o paciente? E se a gente conseguisse resolver alguma coisa emocional em que ele pudesse melhorar a vida dele? Afinal de contas, o câncer, ele vem e ele acaba com a vida da pessoa. Eu pensei, vamos pensar de uma forma talvez mais integrada, talvez se a gente pensa em um lado mais psicológico, a gente consegue melhorar alguma coisa aqui, no que a gente melhora uma coisa aqui. Perfeito. O que esse meu professor ele falou? Ele falou que ele preferia acreditar na imunologia, ele preferia acreditar nos anticorpos. Ele falou, tem um professor aqui que ele é mais dessas medicinas mais alternativas, eu acredito que seria legal você conversar com ele. Tocou para escanteio completamente, total e completamente. Não é um cara burro, gente. Aí é que está a questão, não é aquele professor que a gente olha e ele não sabe nada. Não é um professor que na faculdade as pessoas não gostam. Pelo contrário, ele é um dos melhores professores que eu já tive. Inclusive, se você está vendo esse podcast, oi, tudo bem? Mas de qualquer forma, mesmo profissionais muito letrados, mesmo profissionais que eles têm um acesso à informação gigantesco, eles ainda assim desconhecem o que é a hipnose, o que é a hipnoterapia, e eles acreditam que é uma crendice, que é uma coisa que simplesmente não faz sentido, que não tem aplicabilidade, e no máximo, quando acreditam, é lá no palco para a pessoa imitar uma galinha. Dentro disso, que eu acabei falando com vocês, eu gostaria de perguntar, qual que vocês acham que é o problema que a gente tem atualmente? Por que a hipnose é tão negligenciada? Por que as pessoas não conhecem, principalmente aqui no Brasil? Por que vocês acham? Você está se referindo
em relação à hipnose, né? O porquê da hipnose ser negligenciada, né? Isso. A hipnose, por Acho que consequência, a própria hipnoterapia depois. tem poucas pesquisas no Brasil, eu acredito, né? Porque, por exemplo, na França você tem os hospitais, tem hospital só, utiliza só a hipnose, né? E aqui no Brasil, a própria área médica, tem, como você falou, a gente supõe que eles têm um entendimento por ter estudado, pesquisado, ou visto as pesquisas, e, no entanto, não é o que acontece, né? Uhum. Acredito que seja Exatamente. Eu isso, penso né? que as pessoas não levam a hipnose a sério justamente por causa disso. Porque acham que alguém vai fazê-las imitar galinha. Ou seja, que aquilo é circo, né? Uhum. E quando a gente sabe que a gente tenta fazer outra coisa. Sim, exatamente. As duas coisas que vocês falaram são exatamente os dois dos pontos que eu ia abordar aqui, tá? O primeiro, produção científica no Brasil. A produção científica no Brasil, ela é absolutamente pobre, tá bom? O brasileiro, ele produz muito pouco estudo científico de qualidade, no caso. Se a gente for ver nos rankings, se não me engano, o brasileiro, na verdade, ele produz bastante coisa. Agora, se essas coisas elas são de qualidade, fica para uma outra questão. Porém, estudos de qualidade, o brasileiro, ele produz muito, muito pouco, tá bom? E o que que isso acaba acontecendo? Eu quero passar a bola, no final das contas, para nós mesmos, tá bom? Eu fui formado pelo método Crash, tá? O método Crash, eu acabei escolhendo ele justamente por quê? Porque ele é um método que ele é muito pautado em neurociência. O método Crash, ele é muito pautado naquilo que é o ser humano, dentro de todos os seus mecanismos implícitos, daquilo que ele tem de uma história evolutiva linda, maravilhosa, no que vai acabar causando todos os problemas emocionais que nós temos hoje, que nós vamos lá e utilizamos a hipnoterapia para tratar. Ao mesmo tempo, como eu falei, ele utiliza muito do que a gente está vendo lá fora. Neuroimagem, utiliza de marcadores cerebrais para a gente ver como que a hipnose ela está atuando dentro do cérebro das pessoas. E, gente, qual que é a grande questão? Isso se é feito com terapia cognitivo-comportamental há muito tempo. Há muito tempo a gente já está vendo o que as terapias elas estão conseguindo fazer dentro do cérebro das pessoas. Mas quando a gente vai lá e fala de um processo de hipnoterapia, quando a gente fala de um processo de hipnose, a gente parece que não está caminhando quando a gente fala aqui no Brasil. E isso é um grande problema, o que eu estou vendo atualmente. O brasileiro, principalmente o hipnotista, o que eu percebo, ele precisa começar a focar realmente nessa parte científica. Do contrário, nós nunca vamos ser levados a sério. Nós nunca seremos levados a sério enquanto a gente não começar a mostrar os nossos resultados no papel. Porque, na prática, ali, tudo bem, nós temos nossos resultados no que a gente coloca alguma coisa no Instagram, no que a gente coloca alguma coisa no Facebook, um depoimento, coisa assim, lindo, maravilhoso, tá? Mas enquanto a gente não tiver aquilo ali documentado para um médico ele olhar e falar, isso daqui são números, tá? A partir desses números eu consigo ver que isso daqui realmente dá resultado, portanto, eu vou começar a utilizar isso também nos meus pacientes. A hipnose, quando a gente fala de, por exemplo, um controle da dor, tá? Eu não estou nem falando de hipnoterapia aqui, eu estou falando só de controle da dor. A gente consegue tirar um tumor, a gente consegue fazer um parto, a gente consegue fazer coisas que são muito dolorosas e a gente consegue fazer elas assim, com uma facilidade tremenda. Para os que não sabem, inclusive, quando a gente fala de um processo de retirar a dor, a gente faz um processo de anestesia e tudo mais nas pessoas para elas passarem pelo procedimento cirúrgico. E qual que é o grande problema? A anestesia, quando a gente fala de um pós-operatório, ela acaba fluindo de uma forma muito mal no organismo da pessoa. Ela, por vezes, pode acabar, inclusive, prejudicando o processo de cicatrização. Se a gente faz isso de uma forma mais fisiológica, portanto, não colocando nenhum medicamento, pronto, e a gente consegue fazer isso com um processo de hipnose. Porém, aqui no Brasil, a gente não tem pessoas que fazem tanto isso. E por quê? Porque o brasileiro ele não está produzindo conteúdos em português. Majoritariamente, inclusive, são pouquíssimos os médicos, inclusive, que eles sabem ler em outros idiomas ao ponto de trazer inovações para cá. Grande parte dos médicos mesmos, eles acabam ficando somente no feijão com arroz.
por consequência, grande parte dos médicos acabam não aplicando a hipnose e isso acaba ficando em um ciclo. Acaba ficando em um ciclo em que a gente simplesmente não vai para lugar nenhum. A gente sabe as coisas que a gente consegue fazer. Porém, eu tenho quase certeza também que são pouquíssimos os hipnotistas também que leram um estudo científico. São pouquíssimos os hipnotistas também que eles acabaram lendo o que é um processo de neuroimagem. Léo, você acha que um hipnotista ele tem que ter tanto conhecimento quanto um médico, quanto um psicólogo, se ele simplesmente quer ser um hipnotista? Não, eu não acho isso. Mas, querendo ou não, tem que ser uma das nossas capacidades fazermos esse tipo de coisa. Do contrário, a gente sempre vai ficar no discurso de é o poder da mente. A gente sempre vai ficar no discurso de a mente controla o corpo. A gente vai acabar indo a lugar nenhum. E a gente tem uma ferramenta incrível, maravilhosa, que a gente está descobrindo, a gente está estudando cada vez mais, só que a gente simplesmente vai acabar não utilizando ela em todo o seu proveito, porque a gente não tem estudos que acabam capacitando ela a fazer a comunidade científica utilizá-la. Já aconteceu com vocês, em algum momento, só para ter uma noçãozinha, nós temos aqui algumas pessoas assistindo, quantos aqui tratam? Quantos aqui são terapeutas? Nós temos alguns aqui? Sim, tem. Acho que Temos praticamente mais da metade aqui é hipnoterapeuta. Eu sou Perfeito. Selma, sou hipnoterapeuta. Maravilhoso. Uma pergunta que eu tenho para vocês, e eu estou falando isso porque eu me encontro nesse conflito e não são poucas as vezes. São várias as pessoas que elas vêm se tratar com a gente. A gente tem vários casos de depressão, nós temos casos de insônia, nós temos casos de ansiedade. Nós temos vários casos emocionais que eles acabam gerando um problema percebido. Daí a gente vai lá e vai fazer o tratamento com terapia. Porém, quantas e quantas vezes vocês tiveram que dizer a frase: olha, eu não posso prometer resultado. Olha, gente, a gente sequer tem às vezes uma coisa para a gente gerar assim um alicerce de síndrome do intestino irritável, tá bom? É um trabalho que, querendo ou não, a gente tem uma questão emocional, mas a gente não tem tantos trabalhos científicos utilizando hipnose ou a própria hipnoterapia. Daí a gente vai lá, tá, uma pessoa com síndrome do intestino irritável. Quais estudos eu posso mostrar para que essa pessoa aqui ela tenha uma segurança maior para com o hipnotista? Ou quaisquer outras questões, o próprio bruxismo que a gente estava conversando anteriormente. A gente tem uma literatura sobre bruxismo correlacionando com hipnose? Sim, a gente já tem uma literatura com isso. Mas no Brasil também, quantos estudos a gente tem? A maioria são em outras línguas. Pois é. Eu tive que fazer, e a maioria em outras línguas, são em outras línguas. Pois é, isso é péssimo também, porque no final das contas, o nosso cliente, ele não vem querendo um estudo necessariamente também, mas ele precisa de uma coisa para se agarrar. E a conexão, ela também se dá a partir do momento que aquele profissional, ele mostra, o meu método é esse, eu tenho esses estudos, isso daqui aconteceu, isso daqui não aconteceu. Ah, você tem mais alguma dúvida? Tá bom, deixa eu te mostrar aqui o teu cérebro, o que está acontecendo nele durante esse processo. São pouquíssimos os terapeutas que, mais do que isso, se divulgam dessa forma. É verdade. Vocês conseguem entender mais ou menos os dilemas que a gente tem aqui? Que no final das contas a hipnose, a hipnoterapia, ela acaba não sendo levada a sério, porque por muitas vezes nós não produzimos coisas, nós não produzimos conteúdos de qualidade para que nós sejamos levados a sério. E no final das contas acaba acontecendo de o quê? Eu estudo em uma faculdade que é privada, é uma faculdade excelente, e um dos melhores estudantes da área de imunologia, ele foi lá e praticamente riu de mim quando eu falei sobre hipnoterapia, e é um cara que já divulgou muito conteúdo científico, muito conteúdo, mas isso acaba não chegando. Mais do que isso, eu tive uma professora, isso foi esse ano ainda, tá? Isso foi esse ano numa aula de reumatologia. Quando a gente fala de dor mesmo, é uma das áreas em que a gente tem mais conteúdo de hipnose. É uma das áreas que a gente tem muito conteúdo, inclusive com a própria hipnoterapia, tá? A gente tem estudos
sobre dor, sobre fibromialgia, que foi o que foi citado, mostrando das alterações cerebrais que acontecem quando a pessoa está em hipnose e quando a pessoa não está em hipnose, como o cérebro ele acaba mudando, como tem uma diferença dentro das ondas cerebrais, a gente tem tudo isso. Porém, durante a aula, essa professora falou: nós não temos nenhum embasamento aqui sobre essas coisas. Daí ela colocou ali algumas coisas tipo homeopatia, aromaterapia, meditação, yoga e hipnose. Nós não temos nenhum embasamento sobre isso, mas se o paciente ele quer fazer, então deixa ele fazer, né? Se faz bem ele ir à igreja, se faz bem ele fazer hipnose, deixa ele fazer. Esse é o ponto que a gente chegou. Mas a Tendo que hipnose foi provada em 1997, não foi? Oi? Demonstraram em 1997 nos Estados Unidos que a hipnose funciona. Será que só eu li esse artigo, meu Deus do céu? A gente Eles fizeram as pessoas, colocaram as pessoas escutando uma música, né? Famosa lá, coisa e tal. E depois, sob a indução hipnótica, fizeram a pessoa escutar novamente a música. Só que não havia música. Uhum. Mas elas ouviram direitinho. E lá a ressonância magnética mostrou que as mesmas ondas cerebrais eram mexidas. Então ali foi provado. Esse cara sob hipnose, ele é capaz de ouvir uma música que não está lá. Sim. Então acredito que ele tenha provado com isso que a hipnose existe. Só que a sua professora, infelizmente, não leu esse artigo, coitadinha. Sim. Posso tentar encontrar ele aqui novamente e mandar para vocês. Não, na verdade, quando a gente fala antes do surgimento da neuroimagem, a gente tinha problemas, na verdade, quando a gente falava da hipnose. Por quê? Porque é um negócio que ele é muito pessoal, né? Vamos imaginar, sei lá, dor mesmo, tá bom? Vamos lá, dor. Eu venho aqui e eu me corto, por exemplo, na frente de vocês. No momento que eu me corto, eu começo a sangrar e eu não esboço nenhuma reação. O que isso acaba comprovando? Acaba comprovando que o Leonardo, ele simplesmente não sente dor quando ele acaba se cortando. E se eu for lá e fazer isso com o Gilson, daí vamos lá, abre um cortezinho. O que isso acaba comprovando? Que o Gilson, ele não sente dor. É uma coisa muito pessoal, é uma coisa que você não consegue necessariamente provar antes que a gente tivesse o surgimento da neuroimagem. A partir do momento que a gente tem o surgimento da neuroimagem, a gente consegue provar 1001 coisas. Mas qual que é a grande questão? Esse conhecimento, ele chega aqui? Esse conhecimento, ele não está chegando aqui. Por duas questões. A primeira, nós não estamos produzindo, nós não estamos entrando nessa área. Aí é que está a grande questão. O hipnoterapeuta, ele tem que não só estudar, porque isso faz parte do seu escopo, ele também tem que sair do consultório por vezes, eu acredito, tá? E eu não quero obrigar absolutamente ninguém aqui, eu só estou falando que eu acredito que poderia ser feito para que nós tivéssemos um desenvolvimento e um prestígio melhor da nossa área, no final das contas. Mas qual que é também uma segunda coisa? E isso eu acredito que absolutamente todo mundo aqui provavelmente vai concordar comigo, que acaba se envolvendo ali na questão de misticismo, na questão de religião. Dia desses, eu mexo bastante com o Instagram, né? É o meu carro-chefe no que a gente fala de produção de conteúdo, divulgação e coisas do gênero. E tem a aba Explorar do Instagram. Na aba Explorar do Instagram, se tendem a aparecer pessoas que você não segue, porém que são do seu mesmo nicho. Dentro dali, eu acabei entrando e apareceu uma foto de um alien que estava com a sua pele azulada e estava ali escrito em letras garrafais e coloridas: hipnose transdimensional. Se eu não me engano, era isso que estava escrito ali. Eu, curioso, fui ali, acabei entrando, clicando, vamos ver o que essa pessoa está querendo dizer, porque hipnose transdimensional, transformacional, sei lá, não sei qual que é o nome que ele utilizou. Isso daqui eu nunca ouvi na minha vida, eu ouvi falar de hipnose. Os outros nomes eu nunca ouvi falar, eu pensei, pô, vai que ele consegue ensinar alguma coisa aqui, né? E o que estava ali escrito? Hipnose para que você se encontre com alienígenas. Hipnose para que seres de outra dimensão, eles venham de encontro a você e nesse exato momento promovam um processo de cura. Hipnose para que anjos celestiais, hipnose para que seres
multidimensionais venham e retirem as suas dores. É muito legal, porque eu cheguei a mandar áudio pro cara. Cheguei a mandar áudio pro cara no WhatsApp. Daí ele acabou me mandando áudio também, e é maravilhoso, porque é quase como se você conseguisse sentir o cheiro daqueles incensos, sabe? Aqueles incensos de terreiro, que você acaba sentindo pelo WhatsApp, ao mesmo tempo que você vai lá e ouve toda uma música, parecia daquelas coisas mais xamânicas e coisa do gênero, no fundo, provavelmente ele estava no escritório. Dentro disso, eu venho e falo para vocês, qual que é o segundo grande problema que a gente tem aqui, da hipnose? Por que ela não é prestigiada? Qual que é um dos grandes problemas? Misturar com misticismo. Exatamente. Misturar com misticismo. Mas por causa de quê? Isso acontece por causa do público? Não, o público ele vai reproduzir, ele vai falar aquilo que ele vai ver. Simples assim. Tá? São os próprios terapeutas, né? Sim, os próprios terapeutas. Não só os terapeutas, no final das contas, mas os próprios hipnotistas. Eu tenho uma publicação sobre isso que eu coloquei já faz bastante tempo, talvez eu tenha que atualizar ela já. Mas os próprios hipnotistas, eles majoritariamente, eles têm um arsenal de culpa a depender de como eles divulgam o seu trabalho. No exato momento em que um cara ele vai lá para o palco e ele simplesmente ele não fala, gente, isso daqui é científico, tá? Isso daqui não é um controle mental, qualquer coisa assim. Ele está fazendo quase a mesma coisa que um pastor de igreja. Quase a mesma coisa, no final das contas. Do mesmo jeito, terapeutas que eles vão lá e eles acabam se divulgando como hipnose transformacional, coisa do gênero, hipnose com alienígena. Hipnose com alienígena foi uma das piores coisas que eu vi até hoje. Sério, foi incrível, foi maravilhoso. Pelo menos estava muito bem montada a edição. Mas, gente, vocês conseguem ver? O brasileiro, ele adora um misticismo, tá? O brasileiro, ele não gosta de ler artigo científico. O brasileiro, ele não gosta desse tipo de coisa. Ele não gosta de estudar. Até porque, majoritariamente, o nosso país, ele tem uma questão com o estudo muito complicado. Tem gente que acha que a Terra é plana. Mas, enfim. Só que qual que é a grande questão? Ainda que nós tenhamos um público que ele acaba sendo leigo na grande maioria das coisas, a hipnose ela acaba ganhando uma força gigantesca de gente utilizando dela para divulgar artes místicas por dois motivos. Primeiro, porque é fácil. Porque é muito fácil. É muito fácil você fazer uma hipnose sem falar que é hipnose e fazer as pessoas alucinarem, fazer as pessoas elas passarem por N coisas, experiências. Mas, ao mesmo tempo, qual que é a segunda coisa? O que faz com que essas pessoas elas tenham voz? O que faz com que essas pessoas tenham voz é que justamente nós nos mantemos calados. Não peitamos, não vamos atrás, não nos divulgamos da forma como é realmente o trabalho de hipnose ou o trabalho de hipnoterapia. E dentro disso, a hipnoterapia ela tem 1001 vertentes, mas toda e qualquer vertente que ela se propõe a fazer um trabalho sério, pautado em ciência, independe da forma que você está tentando tratar N problema emocional. Eu tenho a abordagem do método Kreis, que é uma abordagem que ela tem bastante embasamento em psicanálise, teoria cognitivo-comportamental, a gente tem uma análise evolutiva gigantesca, somos pautados em 10 princípios a partir do qual a gente acaba fazendo o processo terapêutico, mas eu sei que tem outros processos terapêuticos que são muito pautados em regressão de idade, por exemplo. Eu tenho minhas questões, eu acredito que não é por aí que se deve ser feito, mas de qualquer forma, muitas dessas pessoas ainda assim elas se propõem a fazer um trabalho sério. Elas não se propõem a fazer uma hipnose com alienígena ou coisa do gênero. Mas ainda assim, esse tipo de gente acaba ficando forte. Esse tipo de gente acaba ficando grande. Por quê? Porque mesmo os hipnotistas sérios, hipnoterapeutas sérios, independente da área em que eles estão, eles acabam se mantendo calados. Justamente por isso que eu vim falar com vocês. Por quê? Porque eu achei a iniciativa incrível. Fantástica. Sério. Um podcast... Eu fui no Spotify, eu coloquei sobre hipnose, hipnoterapia, coisa do gênero. Gente, tem podcasts aqui de 1h30 falando só sobre dor crônica. Gente,
Que coisa incrível, que coisa sensacional. O Brasil, a comunidade científica, ela precisava disso. Por isso que eu, novamente, estou parabenizando a vocês. E venho aqui também fazer esse desabafo. O que vocês acham disso que eu estou falando para vocês? Vocês conseguem enxergar? Já passaram por alguma situação em que isso aconteceu? Me falem. E uma coisa que você me fez lembrar, tem um palestrante que às vezes vem aqui, que é o Bruno Oliveira. Ele, não sei se você sabe quem é, ele é do street, da hipnose de palco, e ele frisa muito a hipnose de palco. O pessoal leva muito para o lado de sacanear, de fazer coisas que deturpam a hipnose. E quando o objetivo seria uma diversão, relaxar, seria uma coisa mais, né? E ele frisa muito isso. O pessoal que acompanha ele mais de perto pode falar isso. E eu acho interessante exatamente isso, tanto a hipnoterapia, quanto a hipnose de palco, né? São ferramentas que, se você, no caso, a hipnose é a ferramenta que, se você utilizar com seriedade, com o seu objetivo, né, inicial, de forma ética, de forma profissional, vai ter um engajamento e uma seriedade diferente de quando você começa a pegar e fazer point, botar uma pessoa em cima, depois a pessoa fica com um problema de coluna e outros, né? Eu vou dar a oportunidade para os outros falarem. Exatamente, só isso, uma observação que eu achei legal. Fiquem à vontade aí. Obrigado. Deixa eu dar a oportunidade aqui para o Gilson, que ele estava querendo falar antes. Tá bom, Sérgio? Depois é você, tá, Sérgio? Gilson, fala, pergunta. Fala, Sérgio, meu parceiro. Felicidade para ti, irmão. Eu queria falar com o Léo o seguinte: essa falta de tato, essa pouca prática existe dentro da própria medicina. Sim. Né? Os ortomoleculares são marginais. Sim. Os homeopatas são marginais. Olha só, e são médicos, né? E são ditos pela comunidade científica como paramédicos, sei lá, ou paracientíficos, ou qualquer coisa parecida. Uhum. Por quê? Por falta de explicação. A psicanálise é marginal, você acredita nisso? Olha só, muitos psicólogos e psiquiatras se tornam psicanalistas, mas outros acham que aquilo é uma bobagem. Então isso é uma coisa que parece que é inerente ao Brasil, né? Eu vou defender a minha causa, aquilo que eu acredito, com uma ânsia absurda. Eu fui obrigado a dizer isso ao médico uma vez. Eu falei, poxa, eu gostaria muito que um filho meu fosse médico, mas eles são bem educados demais para serem isso. Porque eles são arrogantes demais, entendeu? Uhum. Simplesmente são os donos da razão. Eu sou médico. Tá, então você é o Deus dos deuses, Paiacã, né? Uhum. Aquela coisa parecida. Então eu acho que essa atitude médica é que é realmente ruim. Onde é que parece que todo mundo estudou na mesma escola, Jesus? É como se, entendeu? Para ser médico você tem que ser arrogante, prepotente, mal educado, né? Sim, isso é verdade. Então essa questão da área médica, eu acredito que seja mais por isso, por uma questão cultural médica. Agora sai dessa área e vai, né? Para as outras, para as áreas mentais ou para as áreas de educação mental, ou etc., que você talvez tenha uma experiência melhor. Eu vi um enfermeiro formado, um enfermeiro mesmo, de um hospital federal. Eu digo que me trato com homeopatia. Ele falou, você gosta de chupar balinha? Não, eu não gosto de chupar balinha, aquilo é remédio. Pelo menos me deram como se fosse, né? E eu acredito que seja. Agora, é uma crença minha. Porque chegou agora na Suíça, tiraram a homeopatia do sistema de saúde. Tiraram por achar que ela não tem comprovação científica de funcionamento. Então, o que ela precisa fazer? Né? Como é que ela vai se provar? Então, isso tudo é muito difícil, né? Estudar isso é um tanto complicado. Então, se nem os médicos acreditam nos médicos, quem vai acreditar? Sim.
Dentro disso, não entrando agora na questão de homeopatia e tudo mais, eu tenho as minhas considerações sobre isso, mas não é o objetivo do podcast. Isso sobre os médicos eles serem realmente arrogantes, sim, isso daí é uma coisa que a gente vê com muita força, a gente vê isso em seriados de TV, a gente vê isso principalmente dentro com cirurgiões, é onde eu vejo que essa arrogância, ela existe cada vez mais, afinal das contas, se a vida de alguém está nas suas mãos, né, é muito fácil você simplesmente ser um arrogante, né. Mas vocês sabiam que, no final das contas, a hipnose ela acaba sendo negligenciada pelos médicos por conta da própria forma como é feito o aparato dentro do Brasil, dentro de como é regularizado? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de rol, tá? De classificações das terapias, a gente tem níveis de evidência, tá? A gente tem nível A, B, C e tudo mais. E a gente tem algumas práticas que elas são classificadas como terapias alternativas, tá? Terapias alternativas. Essas terapias alternativas são essas que não se classificam como científicas, não têm validade científica, tá? Portanto, é vedado ao médico fazer a utilização disso como carro-chefe. O médico ele não pode fazer uma terapia alternativa dentro de um consultório. Ele realmente não pode. Ele pode ser caçado, inclusive, pelo CRM, coisa do gênero. E a hipnose, ela está classificada como, dentro dos procedimentos? Pois é. Olha só o ponto que a gente está aqui no Brasil, o quão atrasado a gente é. E, no final das contas, acaba ficando uma bola de neve, tá? Querendo ou não, nós precisamos nos fazer provar também. Alguém tem que produzir isso. A própria classe médica ela acaba não estudando, isso é verdade, isso é lógico. Porém, a própria classe médica ela também tende a não fazer isso, porque o próprio sistema brasileiro ele simplesmente é atrasado por si só aí também. Eu quero mostrar aqui para vocês, eu não estou defendendo absolutamente ninguém, eu tenho a tendência de ser antigrupos, na verdade, tá? Eu tenho essa tendência de ser muito individualista no final das contas. Cada um faz o que quer, cada um age como acha que deveria agir, as outras pessoas podem simplesmente aconselhar. Eu não estou aqui defendendo médicos, eu não estou aqui defendendo hipnotistas, não estou defendendo hipnoterapeutas, eu estou dando o meu ponto de vista, unicamente isso. Mas tá tudo muito desenhadinho para que não funcione. Esse que é o meu grande ponto. E a gente precisa atacar por uma via, a gente precisa se fazer mostrar por alguma via. Compreendem? Isso é triste, né? Triste. Mas temos aqui o Sérgio também, ele levantou a mão, ele quer, acho que, fazer uma pergunta, depois tem a Luciana. Vai lá, Sérgio. Boa noite, Leonardo, perdão. Então, bem dentro de tudo que vocês abordaram aí. Eu, quando eu vou fazer um street, né, eu atendo na clínica e faço alguma street também. E quando eu vou fazer o street, eu tenho para mim como ético e um compromisso comigo mesmo de levar uma imagem de uma hipnose boa de vivenciar. Quando eu vou fazer um street, o que eu quero proporcionar para essa pessoa? Emoções, sentimentos bons, né? Para que ela possa sentir isso e falar, caramba, que gostoso, quero de novo, né? Sempre deixando aquela expectativa de viver melhor. E vocês falaram também isso. E a gente tem visto, né? A gente tem visto pessoas que, infelizmente, aprenderam essa técnica e utilizam dela para ridicularizar, vamos dizer assim, né? Ao invés de levar uma experiência agradável para a pessoa, começa a fazer coisas ao contrário, né? Como disseram aí, colocar a pessoa em umas posições que, sei lá, cara, para que isso, né, cara? Fazer a pessoa sentir medo, angústias. Cara, eu acho que está muito além disso, né? Proporcionar essa vivência gostosa que a gente sabe que ela tem e mostrar para as pessoas, igual você está dizendo, de uma forma as pessoas entenderem que isso pode ajudar elas, né? Quando eu vou fazer um street, eu falo, aí a gente faz ali as brincadeiras e fala, pessoal, tá vendo? E isso aqui é tudo o poder da sua
né? Você falou sobre científico. Quando eu vou fazer o meu pré-talk, eu falo, ó, hipnose é totalmente científico, é algo natural, você pode pesquisar, existe várias evidências e artigos que comprovam ela, né, para já dar essa quebra de rapport, essa quebra de objeções ali. E aí, quando eu faço esse speech e as pessoas ficam admiradas, eu falo, olha, isso é só um simples destravamento da sua mente, mas com essa a gente pode ir além, a gente pode tratar problemas tão profundos como a depressão e tal, e tal, e tal. Algumas pessoas falam, caramba, cara, então, se ele conseguiu fazer isso, então ele pode me ajudar, né? Então, eu tomo esse cuidado, né? Assim como aqui, pelo menos dentro desse grupo, também tem essa ética de levar uma experiência hipnótica para as pessoas como ética. O que eu penso? Se eu faço com você aqui uma experiência legal, um tratamento bom, você vai chegar em outra pessoa e vai falar bem. Caramba, vai procurar o Sérgio vai conseguir te atender. Ele fez com você, vai fazer com você também. Agora, se eu faço algo ruim com você aqui, a tendência é você nunca mais me recomendar para mim. Então, eu estou bem dentro dessa ideia também da ética, do profissionalismo, de levar a experiência como algo bom para as pessoas. Sim. Essa é a minha peixe. Agora, puxando um pouco a sardinha para o meu lado também, eu sou formado pelo CRASH, né? E um dos grandes motivos, inclusive, de eu ter feito o método CRASH é o quê? Eu acredito que no Brasil nós somos os únicos que somos regidos realmente por um código de ética. Existe um código de ética para você ser terapeuta do método CRASH, você tem que se submeter a um código de ética no momento que você vai lá e assina um contrato, você está se submetendo a esse código. É necessário ao hipnotista ele ter esse tipo de coisa também. Ou, meu Deus, acontece mil e uma coisa. É só colocar no YouTube, inclusive, né? Hypnosis go wrong, alguma coisa do gênero. Cara, você vê gente que vai lá, faz snap, daí a pessoa cai e bate a cabeça. Ou fazendo a pessoa passar por coisas vexatórias, coisa do gênero. Ou mais do que isso, que eu acredito que é o pior. Utilizando da hipnose para propagar crendices que afastam ainda mais as pessoas do processo que é a hipnose, hipnoterapia, coisa do gênero. Complicado? Complicadíssimo. E é isso que faz com que o nome hipnose ou a terapia hipnose seja ridicularizada, né? As pessoas olham, cara, você tá doido? Eu vou fazer isso não, né? Sujando o nosso nome. Pois é, complicadíssimo. Tinha uma moça que queria... Sim, a Luciana. Luciana, abre seu microfone. Pode. Oi, boa noite. Nós sabemos que praticamente, acho que em todas as profissões, as melhores literaturas são em inglês, né? E a hipnose não fica para trás. Também uma coisa é que quando a gente vai fazer algum curso, a maioria, né, das práticas integrativas, as pessoas colocam logo, não prometa cura. Então as pessoas já ficam com isso aí na hora que a pessoa vai perguntar, aí a pessoa diz, eu não posso garantir nada, porque eu acho que associam muito essa questão da cura, né? Uhum. E a gente sabe que as pessoas que têm a oportunidade de divulgar a hipnose como um trabalho sério, que quando chegam às mídias acaba deturpando e aí fica aí sem ter credibilidade. E outra questão também para você ver, porque assim a gente ia brigar com muita gente grande, mas embora isso não é empecilho. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, no município chamado Mossoró, tem um centro, né, que é pela Universidade Estadual daqui, da universidade, que é uma enfermeira que está à frente, como aqui em Natal também, que funciona um centro, né, que é o LAPIX, que atende com essas práticas gratuitas para a comunidade. Só que lá em Mossoró, a enfermeira utiliza isso com comprovação, levando para pesquisa, né, para escrever artigos, para comprovar que determinadas pessoas que são atendidas com N situações,
que tiveram resultado tanto com a hipnose, como aurico, como o reiki, com várias práticas. Mas não existe nenhum recurso para dar respaldo para isso aí. Elas têm que tirar do próprio bolso para poder escrever isso. Então, assim, não existem tantos artigos, mas aquelas pessoas que procuram fazer não têm um apoio, né? Principalmente do município, do estado, do governo federal, porque a gente sabe que a gente ia ter que brigar aí com muita gente grande que não acredita. Então, assim, eu acredito assim que, pelo menos eu posso dizer por aqui, né? Tem essas pessoas aqui que já escrevem esses artigos, mas a gente não vê tantas publicações porque ainda é muito deturpado, né? A hipnose. Uhum. Dentro disso a gente tem bastante questão, né? Justamente até por iniciativas privadas, elas tendem também a acabar não colocando sua verba nisso, e justamente também por causa da questão que eu falei aqui algumas vezes, de não ser levado a sério por N motivos, por causa de alguns hipnotistas, hipnoterapeutas e tudo mais. Aí já tem uma questão. E também, no final das contas, quando a gente fala, por exemplo, do método Crash, a gente fala de uma revolução, tá? A gente está iniciando uma revolução, porque tem coisas que a gente faz que, cara, são absurdas. Depressões, é óbvio, a gente não pode prometer cura, mas eu fui um caso de depressão por 5 anos que eu fui resolvido em uma sessão. 3 tentativas de suicídio. Uma sessão. E a gente não tem tantos estudos sobre isso. A gente está em uma revolução e realmente, infelizmente, por vezes a gente tem que caminhar sozinho. Realmente, é um problema que a gente tem. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu tendo a não acreditar em iniciativas governamentais como um todo. Como eu disse aqui para vocês, as próprias regularizações, elas acabam gerando um empecilho dentro daquilo que é o desenvolvimento da hipnose por causa das regularizações médicas. Mas também, se a gente for ver, tem um monte de questão de indústria farmacêutica, coisa do gênero. Eu, por exemplo, fui buscar a hipnoterapia em um momento que eu vi que eu ia precisar tomar medicamentos. Eu fiquei, eu não quero depender disso daqui. Eu não quero ficar tomando remédio, eu não quero ficar tomando Rivotril, eu não quero ficar mascarando uma coisa aqui. Daí eu fui para a hipnoterapia. Agora, imaginem um levante de pessoas produzindo artigos e mostrando que hipnoterapia, muito provavelmente, talvez, não sabemos, não temos dados, ela é mais eficiente do que utilizar um esquema terapêutico com um inibidor de recaptação da serotonina ou dopamina, coisa do gênero. Imagina uma indústria farmacêutica fazendo assim, se encolhendo. Imaginem isso acontecendo. Querendo ou não, isso vai acontecer. Porém, são coisas que nós acabamos tendo que passar, no final das contas, também. A Marcinha lembrou que há uma semana atrás, praticamente uma semana atrás, nós tivemos aqui uma palestrante nossa, a Pimen, que ela também falou aqui para a gente como é que foi que ela passou anos e anos tendo depressão, e quando ela foi fazer um curso de hipnoterapia, de hipnose clínica, que ela fez lá na Cortex, e ela falou assim que depois de uma sessão de 2 horas acabou toda a depressão que ela tinha, que ela ficou impressionada com o resultado, e a partir daí foi que ela veio há um ano e meio aí, estudando em cima disso tudo. Ela está aí atendendo e ajudando os outros também a terem esse prazer de ficar sem foi a Marcinha que lembrou a gente. E ela também fez uma pergunta aqui, Marcinha, por que você não abre o seu áudio e faz a pergunta, que eu não entendi direito não aqui, qual é a pergunta? Você quer falar? Não está aí? Ela estava falando aqui um trabalho... Ela às vezes está no trabalho, né? Então, um trabalho documentado de casos valida a funcionalidade da ferramenta quando tem seus registros, como os prontuários de psicólogos, médicos que validam o tratamento como adequado.
Muitos têm documentados por áudios e vídeos, que também são documentos. Você entendeu, Leonardo? Eu acho que eu entendi. Nós não temos evidências, coisa do gênero, mas nós temos um monte de áudios e vídeos e a pessoa sai bem depois. Isso seria uma prova, então. Eu acredito que é mais ou menos nessa área. É isso mesmo? Basicamente, acho que deve ser. Ela não consegue, ela falou assim que não consegue falar. Provavelmente ela deve estar no trabalho. Justo. Tá bom. Leandro, posso fazer uma perguntinha? Olhando um lado assim, eu sei que existe em todas as áreas que a gente, desde todas as áreas que existem pessoas, grupos de pessoas, vai ter pessoas que são honestas, pessoas que não são, né? Trazendo para essa ideia, eu tenho observado os profissionais da área, que como psicólogos ou psiquiatras, que são muito sérios no que fazem, né? São éticos e gostam de ajudar as pessoas. Mas também existe uma quantidade boa de profissionais que não olham para o lado do cliente, do paciente, e olha sempre no lado financeiro. Uhum. O que você me diz sobre essa ideia de que o capitalismo, vamos colocar assim, também pode estar atrapalhando esse desenvolvimento de crescer o nome da hipnose? Olha, eu, na verdade, tendo a pensar que é o contrário, tá? Por quê? Porque o capitalismo, no final das contas, o que ele é? O capitalismo é um mecanismo a partir do qual as pessoas trocam produtos e serviços a partir de uma troca indireta, que é a moeda, tá? O capitalismo, no grande básico, ele é só isso. E o que se tende a acontecer dentro de um sistema capitalista? Nós tendemos a ter melhores produtos a partir de um preço menor. E isso envolve também estudos. Qual que é o grande problema, no final das contas, que a gente tem? É quando a gente acaba destinando, a partir de regularizações, por exemplo, mais estrutura de capital para que somente médicos, somente psicólogos, somente pessoas de tais áreas, elas tenham poder de voz dentro da comunidade científica, coisa do gênero. Quando a gente fala de, tem gente que cobra tanto por isso, tanto por aquilo, acaba sendo deturpada pelo dinheiro, coisa do gênero. Não, na verdade, se a gente colocar toda uma questão assim de todo e qualquer produto, computadores, por exemplo, tecnologia, ela acaba não sendo tão regularizada. O que vai vigorar no mercado se a gente soltar esse tipo de coisa? Se a gente soltar computadores, pessoas elas competindo dinamicamente. O que vai vigorar ali no final? Os computadores que têm o melhor custo-benefício. Isso se tende também a todos os processos de tratamento. É o que eu acredito. Eu não acredito que é um empecilho. O que eu acredito, no final das contas, que acaba deturpando mais a hipnose são as próprias regularizações. Quando a gente coloca uma questão de bem maniqueísta, assim, no final das contas, né, de bem e mal. A gente coloca o Estado como uma pessoa que vai lá e controlando o sistema de mercado, e a gente coloca o livre mercado por si só como um sistema capitalista. Como eu mostrei aqui para vocês, o próprio Estado, as próprias regularizações estão impedindo médicos de utilizarem e, portanto, em última instância, de produzirem conteúdo científico sobre hipnose. Não à toa, os lugares que eles têm uma produção maior de conteúdo científico sobre a própria hipnose são lugares mais livres economicamente. Entende? Eu, particularmente, não acredito que isso seria um problema, uma coisa, um capitalismo que ele está deturpando no final das contas. Quando a gente fala de um capitalismo puro, quando a gente fala de um capitalismo puro, puro mesmo, no caso, oferta e serviço, troca indireta sem ter um mecanismo inflacionário, subsídio, qualquer coisa do gênero. Subsídio é quando o governo ele coloca o dinheiro ali para a empresa, tá? Geralmente isso acontece por critério político, inclusive. O que vai vigorar? As iniciativas que elas atendem melhor aos desejos dos consumidores, que entregam mais resultados pelos preços menores. Sempre. Sempre. É isso que vai acontecer. Dentro disso vai ter erros? Dentro disso vão ter pessoas que elas vão acabar sendo logradas? Sim, mas no exato momento em que aparecer uma pessoa visionária que entrega um produto de forma mais séria, por um preço que a sociedade acaba correspondendo, essa pessoa ela tende a vigorar, ela tende a ficar cada vez mais forte, porque ela está atendendo a sociedade de uma forma muito melhor.
E dentro disso, se a gente fala de estrutura de capital, capitalismo, nós temos uma tendência de ter recursos melhores, a gente tem uma tendência de ter um acesso maior a máquinas de ressonância, tomografia, qualquer coisa do gênero, quando a gente tem uma estrutura capitalista muito mais forte. Então, não acredito que é um capitalismo que ele acaba deturpando. Eu acredito que é exatamente o contrário. A ausência de liberdade dos indivíduos, de eles fazendo pesquisa mesmo no final das contas. Tá? E também, como eu falei, vão ter problemas? Vão ter problemas. Mas o indivíduo, quando ele é livre, ele também é livre para errar. Legal. No que uma pessoa acertar... Desculpa eu ficar perguntando assim, gente, né? Porque tá legal, né? O debate está bem gostoso de conversar. Trazendo para uma ideia, Leonardo, perdão, cara, Leonardo, para a ideia de, por exemplo, voltando um pouco lá, uma sessão, você se livrou de uma depressão, onde você teria que talvez passar diversas vezes por psicólogo, psiquiatra, gastar um dinheiro com remédio, medicamento que vai ficar contínuo dentro de um tempo. E aí surge um terapeuta que, com uma sessão, você economizou quanto em dinheiro na sua vida. E aí, depois, olhando para essa ideia, até mesmo empresas, talvez empresas de medicamento, talvez os médicos, psicólogos, talvez, não queiram que isso se propague, porque, caramba, cara, o cara vai ser tratado com uma sessão, mas eu preciso dele aqui no meu consultório, eu preciso que ele compre medicamento. Entende mais ou menos o que eu estou querendo chegar? Não, eu acredito que isso acontece. Isso é um problema, mas daí o problema ali não está sendo o capitalismo, está sendo de indústrias farmacêuticas que elas são garantidoras do monopólio de todo o laço de medicamentos por patentes e coisa do gênero, e que governos, eles acabam mantendo todas essas indústrias farmacêuticas vigorando e vendendo suas coisas, e daí depois indo lá e vendendo para médicos que fazem todo um conluio e coisa do gênero. Não é uma questão de capitalismo, aí é que está o meu ponto. É uma questão de governo se metendo onde ele não deveria se meter. É só esse que é o meu ponto. Eu acredito que tem dinheiro envolvido, é lógico que tem. Mas o problema não está sendo o dinheiro em si, está sendo a forma como ele mesmo é deturpado. Compreende? Quanto mais livre, quanto mais capitalismo, melhor pesquisa a gente vai ter no final das contas. Esse é o meu grande ponto, se a gente for sair um pouquinho da área de hipnose e hipnoterapia. Gilson, quer falar? Lá vou eu de novo. Léo, eu era, né? Não sou mais, cliente da Amil. E agora, durante a pandemia, ela nos mandou uma mensagem muito legal. Vamos cuidar de você e do seu equilíbrio mental. Estamos disponibilizando para você psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais para cuidar dos seus problemas. Nada contra assistentes sociais, por favor, tá? Eu sei que a assistência social tem um trabalho fundamental e importantíssimo para fazer. Agora, diga para mim, um assistente social faria um trabalho melhor que um hipnoterapeuta? Porque a Amil sequer cogitou sobre isso. Nem psicanalista, nem hipnoterapeuta ela colocou no esquema. Então é que é difícil da gente entender, né? Como é que em nosso país um assistente social pode fazer um trabalho melhor no âmbito psíquico do que um hipnoterapeuta e um psicanalista? Pois é. Daí, no final das contas, acaba partindo majoritariamente do que eu falei ali para ti também, para todos aqui no caso, né? Sobre que a hipnose, hipnotistas, hipnoterapeutas, eles são constantemente negligenciados, tá? E negligenciados, né, por questão de produção científica, que eu falei ali, nós temos problemas na própria produção científica que é inerente dos problemas que o Estado ele acaba impondo sobre os próprios indivíduos para fazerem as suas pesquisas privadas mesmo, porque pesquisa privada, se vocês forem estudar, querendo ou não, ela é muito melhor e muito mais eficiente do que uma pesquisa pública. Mas, né,
Problemas advindo de Brasil que, querendo ou não, a gente tem que lutar de algum jeito, né? Aqui... Mas já imaginou se a Mil chegasse e disser: estamos disponibilizando hipnoterapeutas para atender você? Olha só o up que isso ia dar no trabalho da gente, né? Sim. Pois é, eu acho que é justamente isso, Gilson. O Léo também, né? Acho que isso acaba, se as grandes empresas dessem valor a certos quesitos, né, terapêuticos, talvez talvez o Brasil, né, conseguisse crescer um pouco mais, né? Principalmente as empresas, que nem o Gilson falou agora, né, uma grande seguradora e tudo mais, né? Eu acho que ajudaria muito. Ajudaria, mas também aí é que tá. Por exemplo, no que eu falei para vocês de questão de monopólios que são incumbidos pelo próprio serviço estatal, no final das contas. Para quem que uma empresa ela vai lá e ela vai dar fundos, ela vai patrocinar, qualquer coisa do gênero? Cara, ela vai mandar o dinheiro dela para a indústria farmacêutica, é óbvio que ela vai fazer isso. A indústria farmacêutica acaba tendo maior poder, maior monopólio. É isso que vai acontecer, e isso acontece em todas as áreas, no final das contas. É triste, Isso mas acontece com médicos também, desculpa aí. Quer dizer, eu preciso confiar num médico, mas ele está realmente atrelado a uma indústria farmacêutica para me receitar alguma coisa? Meu Deus! E como? E como? Farmácia, laboratórios batem na porta de médico. Olha aqui, ó, o nosso composto e tudo mais. Há Se muito você receitar tempo isso acontece a rodo. Eu tenho um amigo representante que faz isso. Ele vai nos médicos, ó, nosso produto é esse, indica aí que a gente, né, tem alguma coisinha para você no final. Meu Deus. Médico ganha dinheiro muito fácil, assim. Muito facilmente mesmo. Isso dentro Cara, de é uma planos de indústria saúde absurda, também. então. É muito cruel isso. É muito. É o que eu estava falando naquela ideia de que muitos não olham para o paciente ou para o cliente. E olham para si mesmo. Eu preciso ganhar meu dinheiro, eu preciso ser rico, eu preciso ter dinheiro, eu preciso status, né? E aí não olha porque talvez a pessoa não tem condições de estar ali, mas você precisa de mim, eu vou aqui te ajudar, então você que se vire, vamos dizer assim, né? E eu acho que a terapia holística, a terapia, né, no caso, a gente tem um pouco de pensamento tipo, poxa, eu quero ajudar essas pessoas, não é? Sim. Então, Mas não existe aí... ética nisso, pelo amor de Deus. Não existe. Quando a gente tem um mercado deturpado, não existe ética. É isso que eu falo para vocês bem nua, bem crua e friamente. Não existe ética se você tem um mercado deturpado. Por quê? Porque majoritariamente no Brasil, eu venho e falo para vocês, qual que é uma tendência, qual que é uma necessidade que a gente tem em um sistema de justiça? Que ele acabe defendendo aquela pessoa que ela está sendo prejudicada. Agora, quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de um sistema de empresa consumidor, tá? De prestação de serviços e tudo mais, o que tem uma tendência no Brasil? Se tem uma tendência de proteger as empresas ao invés de proteger o consumidor. Isso é um grande problema. E quem vai falar, né? Aí quando você lá levantar sua voz, eles vêm e te calam com alguma verba, alguma coisa, né? Exato. Mas daí, como eu falei para vocês, não é uma questão, um problema do dinheiro, capitalismo, coisa... Não. É a forma como ele está sendo exercido por empresas que elas têm ligações governamentais, coisa do gênero. O problema está muito longe de ser capitalismo. Reclamar de capitalismo no Brasil, eu acredito que é um tiro no próprio pé, inclusive. É um grande tiro no próprio não pé. é o capitalismo, mas sim quem utiliza, né? O dinheiro. Exatamente. Como economista, né? Eu já estudei bastante economia austríaca. A gente, no final das contas, acaba nem definindo como capitalismo dentro da economia isso. A gente define como um socialismo, no final das contas. Porque ele está intervindo diretamente no que a gente chama de função empresarial ou ação humana, que é o jogo entre os indivíduos, entre as partes. Complicadíssimo. Complicadíssimo.
Bom, vamos dar uma continuidade aqui. Josué tem uma pergunta, é isso? Eu estava lembrando aqui, né? A hipnose ela é reconhecida pelo SUS, é isso? E eu nunca vi hospital público com hipnólogos, com tratamento dentro da hipnoterapia. Uhum. Então, assim, mesmo sendo reconhecido, mas não tem essa atenção voltada, né, a esse tratamento. Sim. Aí entra, inclusive, nos problemas que eu falei para vocês. As terapias integrativas, né, que no final das contas eu jogo e todas elas são hipnose no final das contas. A hipnoterapia, ela acabou entrando no rol de serviços que eles poderiam ser oferecidos pelo SUS. Porém, foi lá o CFM e questionou isso, por exemplo. Por quê? Porque não tem evidência, porque não está no papel. Para vocês verem. Até dentro disso a gente acaba tendo problema. O CFM ele foi lá e questionou essa questão. E é realmente difícil de a gente ver esse serviço ele ser utilizado, né? Até porque, se a gente for pegar dentro daquilo que é o SUS ele é composto por uma iniciativa público-privada no final das contas. Daí, o que o privado, que ele está sendo subsidiado no final das contas pelo Sistema Único de Saúde, ele vai oferecer? Ele vai oferecer hipnoterapia? Não vai oferecer hipnoterapia. Ele vai oferecer aparato médico. Está sendo subsidiado? Também é um grande problema. E outra coisa é o leque, né? O leque fica fechado, porque se tem no hospital, não pode ser um terapeuta, tem que ser um médico que tenha especialização na hipnose. Não pode ser um cara que estudou, igual a gente tem aqui, um conhecimento muito bom, atendimentos que a gente faz e tem resultados, tem evidência. Não, ser um médico especializado para fazer aquilo. Ou psicólogo. A depender do que for oferecido, sim. A depender do que for oferecido, somente o médico vai poder fazer. Por exemplo, dentro das próprias cirurgias, né? É um médico que ele vai fazer o processo de anestesia ali, por exemplo. E a gente tem não é, um cartel gigantesco de anestesiologistas, por exemplo. Daí já viram no que dá, né? Você ganha fazendo uma indução de Dave Elman e um aprofundamento em Isdale? Não ganha fazendo isso. Você ganha ministrando medicamento. Mas enfim, né? Mas daí, como eu falei, cai dentro daquilo que eu falei para vocês, das regularizações que acabam também gerando cartéis no final das contas. Tem uma pergunta aqui que acabou ficando para trás, da Marcinha, que eu havia lido ali. Só vou responder ela rapidinho também, para não deixarmos nada em aberto. Sobre a questão dos resultados. Eu acredito que era para essa linha que se estava sendo levado. Nós temos resultados, nós temos evidências, nós temos depoimentos de pacientes. Só que qual que é a grande questão? Nós temos níveis de evidência. Nós temos níveis de evidência a partir dos quais a gente consegue fazer a prescrição de um tratamento, principalmente dentro do consultório. Tá? O que a gente fala de resultados, quando a gente coloca eles no papel, do tipo, eu tratei uma pessoa com depressão por 5 anos e ela agora está bem, ela está legal. Se a gente coloca isso no papel, a gente chama isso de relato de caso. Tá? Nós temos a Lilian aqui, eu acredito que ela também faz estudos, né? E corrija-me se eu estiver errado, mas relatos de caso, eles têm uma baixa evidência científica ou eles têm uma pequena evidência? Tem uma pequena evidência. Pois é, aí é que está um grande problema. Eu coloquei relatos de caso no meu TCC, eu botei alguns relatos de caso, né? Mas realmente o ideal é o estudo de caso mesmo. Sim. O ideal seria a gente ter meta-análises, coisa do gênero, né? Que é onde a gente tem um nível de evidência gigantesco. Mas aí é que está a questão. A gente não coloca isso em relatos de caso, e relatos de caso, ainda por cima, eles não são estudos que a gente consegue olhar e falar, meu, isso daqui dá certo com certeza. Porque é uma pessoa só. Como você pode generalizar isso? Você não pode fazer esse tipo de coisa. Você tem que colocar isso para uma galera. Colocar isso na arena e a partir daí a gente vê, meu Deus, certo em tantos % de pessoa. Pô, aí sim. E aí, dentro disso, acaba entrando também em um ponto que eu não falei aqui para vocês, mas que também é um problema. Hipnoterapia. Legal. Hipnoterapia. Mas o que é a hipnoterapia?
O que é hipnoterapia? Ah, eu tenho um estudo aqui que fala de hipnoterapia. Legal, mas o que é isso? Na verdade, nem existe hipnoterapia, né? Sim. Se for Assim, pensar, na verdade, não. Existem métodos, né? Mas a gente, para vocês terem uma ideia, a gente não tem nem estudos de diferentes métodos para a gente ver qual que é o melhor. Como que dá para defender daí? Entende? Complicado, complicadíssimo. Espero ter conseguido responder essa pergunta também. Mas a gente tem essa questão daí. Eu vi isso por causa de uma moça que apareceu no meu feed, um relato dela fazendo um vídeo mesmo, e ela tinha problema de muito sangramento durante a menstruação. Ela foi lá e ela fez um tratamento com hipnoterapia, foi com o método Kreis, e ela deixou de ter. Ela deixou de ter esse sangramento excessivo, que no final das contas ele pode acabar causando problemas para a mulher, anemias e tudo mais. E ela deixou de ter, e eu fiquei, cara, que incrível. Que médico ele pensaria em fazer isso? Que médico pensaria em fazer o processo, o método Kreis para uma mulher que está tendo muito fluxo? Que médico pensaria em fazer isso? Agora, eu posso falar sobre isso? Eu posso colocar isso como uma alternativa para mulheres que têm muito fluxo? Eu não posso, porque não tem um nível de evidência, não tem várias mulheres que fizeram isso e a gente colocou no papel. Um problema que é bizarro de imaginar uma sessão ela resolvendo. Resolveu. Mas eu posso generalizar isso? Eu não posso generalizar isso porque não foram feitos estudos suficientes. E é normal, a gente está caminhando agora com isso. Neuroimagem surgiu ontem praticamente. Mas a gente precisa se mover. Essa é a questão. Perfeito. Eu acho que é justamente o que você falou, a neuroimagem surgiu agora aqui na esquina, né, que apareceu. De repente isso vai ajudar. Eu acredito que vai ajudar muito. Tem muita coisa ainda para ser pesquisada, né, em termos da mente, porque eu acho que nosso cérebro, a nossa mente, tudo isso, eu acho que o estudo disso tem muita coisa ainda para ser realizada, mas muita coisa. E também você estava falando sobre o que é hipnoterapia, né? E aí, como é que faz? Eu acho que uma grande diferença entre um hipnoterapeuta, não vou nem dizer de terapeuta, mas sim entre um hipnoterapeuta e um psiquiatra, é que o psiquiatra, o tempo dele vale ouro. Do hipnoterapeuta, eu estou dando um relato aqui meu, não tem nada a ver, é o que eu sinto entre eles, né, entre um hipnoterapeuta e um psiquiatra. O tempo do psiquiatra vale ouro, então, quer dizer, se ele perder 2 horas com o paciente, 3 horas com o paciente, quanto que esse cara vai ter que pagar para ele? Ele já vai ficar preocupado com isso. Enquanto que o hipnoterapeuta ele está preocupado em tentar solucionar um problema do seu cliente, né? Da pessoa que está ali na sua frente. Eu acho que é uma grande, que eu vejo, ao meu ver, é uma das grandes diferenças. Eu não estou menosprezando nenhum psiquiatra, pelo amor de Deus, adoro eles. Conheço psiquiatras famosíssimos e que são muito bons, mas existe essa diferença, né? Então, mas a gente também está aqui se estendendo aqui no nosso tempo. Eu gostaria, Leonardo, que você fizesse aí, passasse para a gente finalizar aqui, passasse as suas redes sociais, fazer o seu merchante aí. Então, antes, muito obrigado por ouvirem. No final dos contos, foi um grande desabafo, isso daqui, tá? Justamente até porque não dá de entrar em uma sala e começar a conversar com um monte de pessoas sobre isso. Na minha sala tem gente que quer cirurgia ambulatorial, tem gente que quer ser ortopedista, tem gente que quer ser neuro, é claro, tem gente que quer ser psiquiatra, mas daí você chega lá e começa a falar sobre isso para um cara que quer operar um joelho. Não dá, tá? Querendo ou não, é uma coisa muito nichada que por vezes a gente tem que fazer e vir aqui conversar. Então, muito obrigado por cederem esse espaço, foi ótimo conversar com vocês, tá? Todos aqui de parabéns. Eu acredito que grande parte aqui faz de métodos diferentes daquele que eu aplico, mas porém, contudo, entretanto, todavia, eu vejo aqui que todos
buscam uma verdade, todos aqui buscam ciência, no final das contas, todos buscam se promover de uma forma que eu acredito que é a forma que a hipnose e a hipnoterapia, de certa forma, ela acaba merecendo. Então, meus parabéns a todos que aqui estão, tá bom? Sobre merchanzinho, é coisa básica, eu só vou colocar aqui meu Instagram para vocês, os que estiverem interessados, pessoal do YouTube, pessoal que também está nos ouvindo aqui no Spotify, é Hipnose Léo, o meu Instagram, é ali onde eu divulgo absolutamente tudo, também questão de consultas, coisa do gênero, atendendo em Jaraguá do Sul e em Curitiba, presto palestras também, qualquer pessoal aí que quiser chamar, no final das contas, vai ser um prazer no final. Meus parabéns novamente, vocês foram ótimos, excelentes, espero poder voltar aqui em próximas vezes, falar de outros assuntos, talvez. Obrigado, Léo, foi uma honra, cara. Valeu mesmo, viu? Parabéns, Léo. Foi top de parabéns, muito bom. Ok, pessoal. Então, estamos encerrando mais uma resenha e espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, eu acho que o assunto, Muito bom. queira ou não queira, é importante. E agradecemos ao nosso convidado, Leonardo Quadros, e a todos os presentes aqui, e a você que está no seu podcast, no seu Spotify, e também a você que está nos assistindo no YouTube, dê seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. E antes de finalizar, eu quero lembrar a todos que sigam o Instagram do Praticadamente para receberem o comunicado de nossas próximas resenhas que teremos por aí. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal!